Meu querido ouvinte e amigo, a paz do Senhor, eu quero trazer para você um texto que fala muito ao meu coração e eu queria também compartilhar com a sua vida. Quando na ocasião do livro do profeta Ezequiel, que quando Deus ele transmite através do profeta ao povo, que quando uma cidade pecasse contra Deus, com grande pecado, e Deus trouxesse juízo àquela cidade, diz no livro de Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 14, ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, ou seja, no meio desta cidade, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Ou seja, no meio dessas cidades que tivessem cometido grande pecado contra Deus, Deus ele trazendo juízo sobre aquela cidade, apenas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça, eles salvariam apenas a si mesmo. Mas a ênfase do meu assunto que eu quero tratar com você hoje é estes 3 homens que são tomados como destaques, como referências e como exemplo a ser seguido. Estes 3 homens, pela sua postura de vida, pelo seu estilo de vida, o exemplo que eles deixaram, são tomados como referência aqui no livro de Ezequiel pelo próprio Deus, são tomados como referência. E eu, alguns dias atrás, conversando com um amigo, irmão em Cristo, colega de trabalho, quando eu lhe questionei sobre qual homem, no caso, qual homem da Bíblia que, na opinião dele, ele acharia como um exemplo, um grande homem de Deus. No caso, nós chegamos à conclusão de vários nomes, e alguns deles, no caso, são citados aqui nessa passagem aqui. E no caso, falando sobre a vida desses homens, Noé considerado um grande homem, uma grande referência na Bíblia. Noé ele foi destaque, se fez diferente, foi um diferencial, teve uma vida diferenciada na sua geração, no meio da sua geração, e por meio disso ele foi tomado como destaque. E tanto é que Noé ele era diferente dos homens e das pessoas da sua época. A Bíblia ela faz questão de citar no livro do Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só essa declaração, muito profunda. Porque para uma pessoa ela andar com Deus, para que uma pessoa viva em comunhão com Deus, viva em sintonia, em relacionamento com Deus, essa pessoa precisa de ter em sua vida várias características. Entre elas, obediência, submissão. Então, Noé preenchia vários requisitos que faziam com que ele fosse diferenciado na sua geração. Noé ele foi considerado justo entre os seus contemporâneos. E o resultado disso foi que só ele e sua família que foram salvos do dilúvio. Episódio esse que você, crente, evangélico, cristão ou não, conhece muito bem. Outro homem que é citado nessa passagem de Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 14, é Daniel. Daniel também é um homem muito admirado pela sua vida, pelo seu testemunho de vida. Daniel, que foi um dos levados cativos até a Babilônia. Daniel vinha de uma linhagem real. Daniel foi um diferencial também, junto com os seus companheiros, na terra onde ele se fez cativo. Lá, Daniel
ele, ainda que cativo, ainda que uma terra desconhecida, ainda que uma terra que não servia e não conhecia Deus, Daniel ele se manteve fiel a Deus. Daniel, em nenhum momento, ele deixou da sua convicção, abandonou a sua fé. Daniel é admirável a sua postura, porque a fé de Daniel foi provada e, graças a Deus, foi aprovada. Daniel ele foi jogado vivo em uma cova cheia de leões. Então, a fé de Daniel foi provada e aprovada. E Daniel ele era um homem de muita, como posso dizer, muita comunhão com Deus, de um relacionamento profundo com Deus. Tanto é que Daniel, o livro do profeta Daniel, é um dos 3 livros escatológicos da Bíblia, que está junto com Ezequiel, que é o livro ao qual eu fiz menção, e o livro do Apocalipse. Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 12, nós podemos ver vários relatos escatológicos, coisas que foram reveladas a Daniel, coisas futuras que só poderiam ser reveladas a Daniel se ele tivesse, de fato, um relacionamento muito profundo com Deus. E no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 11, para você ver, biblicamente falando, sustentando que Daniel era uma referência entre o seu povo, que o capítulo 10, no versículo 11 do livro de Daniel diz: "E me disse, Daniel, homem muito amado." Olha só essa declaração. Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Isso daí foi em uma visão que Daniel ele viu um homem e declarou essas palavras a Daniel. Então Daniel é mais uma referência de homem da Bíblia que foi destaque na sua geração. A outra pessoa, outro homem que é citado também no versículo 14 do capítulo 14 do livro do profeta Ezequiel é o homem tão conhecido pela sua paciência, pela sua tolerância, que é Jó. Jó, a Bíblia, acredito que entre todos esses, foi um dos homens que mais passou por provações em razão da sua fé, da sua obediência e da sua fidelidade a Deus. A Bíblia ela fala sobre Jó no capítulo 1, no versículo 1 do livro de Jó: "E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava no Baal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas." Versículo 2. Versículo 3. "Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de fato que este era o maior de todos os do Oriente." Então, Jó, ele era um homem, era um sheik do Oriente, e que possuía muitas riquezas, muita bonança, e era um homem que servia a Deus. E a sua fé, ela foi provada. Jó, Satanás, com permissão de Deus, é claro, tirou de Jó tudo aquilo que ele tinha. Em uma sessão, consecutivamente, foram acontecendo coisas na vida de Jó. Perdeu a sua riqueza, perdeu a sua família, perdeu tudo que ele tinha, a sua saúde, e em nenhum momento Jó ele peca contra Deus. Um texto interessante está no capítulo 1, no versículo 20 ao 22 do livro de Jó, que diz: "Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra, e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." A Bíblia ela relata, se você for ler o capítulo 1 de Jó,
que quando um servo de Jó vinha, ele trazia notícia, e mal ele terminava de falar, fechando ele a boca, já vinha um outro e trazia uma outra notícia ruim a ele sobre aquilo que estava acontecendo, sobre os seus bens, sobre a sua família, sobre a sua vida. E Jó, ele faz essa declaração, ele diz que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, quem deu foi Deus. Então Jó, ele louva a Deus. Então Jó em nenhum momento ele pecou, transgrediu contra Deus, mas foi fiel a Deus. Foi um homem que passou por coisas inimagináveis e em todos os momentos Jó, ele louvou, engrandeceu. Jó, ele reconheceu a soberania de Deus. Então esse é, na minha opinião, um dos grandes exemplos de homem que teve um grande relacionamento com Deus. E eu quero citar um último que não está nessa referência do capítulo 14, do versículo 14 de Ezequiel, mas que é um homem que eu considero que teve um grande e profundo relacionamento com Deus, e que é, no caso, a pessoa de Moisés. Moisés, ele é um homem que, na minha opinião, foi um dos homens que tiveram um relacionamento extremamente profundo com Deus, e tanto é que é verdade que no livro do Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, olha só, o relacionamento íntimo e profundo que Moisés ele tinha com Deus. Para que isso aconteça, Moisés ele tinha uma vida de santidade, de obediência. Moisés, ele sem dúvida é uma das figuras mais notáveis, mais citadas. É um homem com uma postura totalmente exemplar que serve de exemplo para todos nós. É um homem que recebe o título de um grande homem da Bíblia. Então, no mínimo, todos esses homens deixam para nós o exemplo, né, que nós podemos sim ser um diferencial no meio da nossa geração, na nossa geração presente. Podemos sim fazer a diferença sendo homens e mulheres, jovens e anciãos de Deus, pessoas que servem a Deus, que têm uma postura e um caráter íntegro, irrepreensível, pessoas que dão exemplo de trato, que dão exemplo de comportamento, que dão exemplo de honestidade. Nós sim podemos ser referenciais. Eles já passaram, eles já fizeram a diferença no seu tempo. Nos tempos de hoje, sou eu e é você que devemos fazer a diferença, glorificando a Deus através de nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.